E cá estamos nós, mais uma vez, mais uma semana, mais um episódio, aí junto a si, na sua casa ou em qualquer outro lugar que nos veja e que nos escute. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Continuamos aqui, na graça de Deus, animados pelo Senhor, sabendo que o Senhor pode usar cada um de nós para a bênção das outras vidas. Então, uma semana mais, aqui estamos com outro assunto muito pertinente que nós vamos começar a refletir hoje também, e hoje com certeza sempre com a presença da doutora Cristina Dias. Obrigada, Cristina, mais uma vez, e seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Milu, e vamos efetivamente abordar um tema extremamente importante e vai ser um prazer poder fazê-lo contigo e com aqueles que nos ouvem e que nos escutam também. Muito bem. Então, nós no episódio anterior nós estivemos a falar sobre a questão da culpa. Percebemos aquela definição e diferença entre a culpa tóxica e uma culpa saudável. E acabamos por ver também algumas estratégias que nos podem ajudar a lidar exatamente com a culpa. No entanto, nós não conseguimos falar de culpa sem falarmos de perdão. E eu recordo-me que tu no episódio anterior, mesmo no fim do episódio, recordaste aí uma experiência que foi vivida com alguém, e talvez poderes recordar mais uma vez para darmos alinhamento a este pensamento, porque queremos responder afinal o que é o perdão, ok? Obrigada, Milu, e a pergunta que eu coloquei no final do episódio anterior e que vamos reforçar novamente, vou pedir-te a ti e a qualquer um que nos acompanha que tente colocar-se na perspectiva desta pessoa. Isto é uma experiência real. Imagina então que és uma pessoa que tens a tua vida organizada, tens o teu trabalho, és advogada, e tens algum conceito, inclusive entre as pessoas que te procuram. A verdade é que com 46 anos de idade acabas por ser detida. E isto tem a ver com algumas ações que tu tomas e que envolvem também a questão da população, relativamente a algumas estratégias ou posturas que o governo do teu país toma e com as quais tu não concordas, e és sentenciada à prisão perpétua. Ao fim de 27 anos és liberta. E a pergunta que eu colocava era: imagina que isto está a acontecer contigo. O que é que te passaria pela cabeça quando te saísses daquela prisão? O que é que tu dirias? Ok? E se nós formos honestos connosco próprios, vão-nos passar pela mente uma série de possíveis respostas. Mas eu gostava de te ler e de ler àqueles que nos acompanham a resposta da pessoa que vivenciou esta situação. E a pessoa disse algo do género: quando eu saí pela porta para a liberdade, sabia que se não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, ainda estaria preso. Estamos a falar de Nelson Mandela. Estamos a falar daquele que mais tarde vem a tornar-se presidente da África do Sul e que foi um dos manifestantes contra o regime do apartheid, da segregação racial. E quando eu lia isto, eu pensava: como é que é possível que tu consigas, ao fim de quase um terço da tua vida, teres estas palavras? Mas mais do que as palavras é que ele demonstrou por atitudes, e são atitudes de perdão. E esta atitude que ele tem, que é uma atitude em que a palavra coincide com o comportamento, acaba por permitir, é um fator-chave que vai influenciar a nação, de maneira a que a nação não entre, faça um processo de transição um bocadinho mais pacífico e não entre numa guerra civil. Então, quando nós pensamos em perdão, vamos primeiro clarificar o que é o perdão. E segundo o dicionário, perdão tem o seguinte significado: remissão de pena, ofensa ou dívida, indulto, indulgência ou desculpa. Mas ele deriva de uma palavra do latim que é perdonar. E perdonar é a junção de duas palavras. Per quer dizer total, completo, e donar quer dizer dar, entregar, doar. Então, se nós fôssemos fazer uma tradução um bocadinho mais, trazer por casa sobre isto, nós diríamos: o perdão é quando tu doas, quando tu entregas de forma total, de forma completa, algo a alguém
mesmo que o outro não seja merecedor disso. É algo que junta a intenção com a ação. Aquilo que junta a tua palavra com o teu comportamento. E aqui há tempos, quando estava a pensar sobre esta situação, encontrei uma frase, não sei quem é o autor, achei a frase bastante interessante, que diz algo muito pertinente, diz: perdão é misericórdia, não é justiça. Mas nós confundimos as duas coisas. Nós achamos que o perdão tem que ter sempre uma justiça associada, senão nós não estamos disponíveis para o perdão. E o conceito do perdão em si é diferente disto. Nelson Mandela tem um outro pensamento muito interessante, e já o vou citar, mas ele baseava o seu comportamento numa filosofia de vida que tem origem, tem as suas raízes em África, que é o Ubuntu, que começa agora nos países ocidentais a ser mais falada. E há alguns valores, alguns pressupostos básicos que estão aqui, e eu vou referenciar 4. Um deles é a interdependência. Todos estamos ligados, o bem de um depende do bem de todos. O outro é o valor da compaixão. Nós em episódios anteriores já falamos nisto. E acho muito interessante a definição. A dor de alguém é também a responsabilidade da comunidade. O outro valor é o respeito e a dignidade. Cada pessoa tem valor porque compartilha da mesma humanidade. E lembras-te de nós termos falado de diferenciar o erro do valor próprio? Exato. Ok? E é curioso, porque um dos pilares desta filosofia de vida é o perdão e a reconciliação. E eles dizem, em vez da exclusão, busca-se restaurar laços quebrados. Porquê que eu estou a falar nisto? Porque a determinada altura Nelson Mandela diz assim: Ubuntu não significa que as pessoas, não devam cuidar de si mesmas. A questão é, será que tu estás disposto a melhorar para que a comunidade ao teu redor também melhore? E quando nós olhamos para perdão nesta perspectiva, que não é uma perspectiva apenas individualista, mas é uma perspectiva de impacto na comunidade à minha volta, isto traz-me uma dimensão completamente distinta da dimensão da justiça e da dimensão individual do perdão. Portanto, no fundo o que eu quero, e nós já vamos continuar com este assunto, é que cada um de nós abra a sua mente à perspectiva de quando falamos de perdão, provavelmente estamos a falar de coisas diferentes do conceito que nós temos dele. Já agora, desculpa, Similu. E perdoa-me por ter-te interrompido. Não faz mal, Maria. Sabes que há tempos estava mais uma vez a investir sobre este tema e vi uma definição muito interessante. Eu vou passar a citá-la, está bem? Diz assim: o perdão é o ato de liberar sentimentos negativos, como raiva, ressentimento ou vingança, em relação a alguém que causou uma dor ou uma injustiça. Perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas sim liberar-se do peso emocional causado pela mágoa. Eu fiquei curiosa e perguntei: o que é isto de liberar? É um termo muito utilizado na parte jurídica. Liberar significa tornar livre de. E a palavra liberar tem a sua origem num verbo latino, que é liberar, significa literalmente despedir, soltar, deixar ir. E em algumas traduções pode ser aplicada esta imagem visual de eu tenho o pé preso numa armadilha, é soltar o pé. Então, se nós lermos isto com a definição original, nós dizíamos o seguinte: o perdão é o ato de te tornar livre de sentimentos negativos como a raiva, o ressentimento ou a vingança em relação a alguém que causou uma dor ou uma injustiça. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas sim tornar-te livre do peso emocional causado pela mágoa. Sim. E agora a pergunta é: estamos ou não estamos a falar de uma coisa diferente? Sem dúvida, sem dúvida. A pergunta coloca-se então: é importante ou não perdoar? Essa é uma pergunta que cada um de nós vai ter que responder. Mas sabes que isto é um programa sobre saúde. Pois. Então vamos deixar que a ciência responda a essa pergunta.
E eu gostava de partilhar contigo e com aqueles que nos ouvem alguns estudos científicos que colocaram exatamente esta questão. Pôs-se em cima da mesa avaliar o impacto do perdão na nossa saúde. E existem vários estudos, portanto eles estão disponíveis para consulta pública. Eu vou só referenciar alguns, mas qualquer um de vós pode pesquisar isto na internet e ter acesso aos mesmos. Então, por exemplo, um dos estudos, há um estudo feito em 2005 que faz a seguinte pergunta: qual é o impacto do perdão na resposta cardiovascular ao stress? Okay? E uma das conclusões a que chegam, e nós temos tantos alertas para a saúde do nosso coração, não é? Sim. E das conclusões a que chegam diz o seguinte: o perdão pode reduzir a reatividade cardiovascular ao stress, melhorando a saúde do coração e prevenindo doenças cardiovasculares. Aqui há dias eu achei muito interessante porque fui a um determinado hospital fazer uma consulta de rotina e optei por ir pelas escadas em vez de pelo elevador. E achei muito interessante a campanha de marketing que tinham posto, muito inteligente. Então, em cada degrau que tu avançavas, dizia: sabe que se subir 10 degraus diminui em X% o risco de ter problemas cardiovasculares. Quase que dava vontade de dizer: sabe que se aprender a perdoar diminui em X% o problema de ter problemas, o risco de ter problemas cardiovasculares. Um outro estudo, aliás, trago dois, um feito em 2004 e outro feito em 2007, que fizeram esta pergunta: qual é o efeito do perdão na dor crónica? E nós sabemos que há pessoas que lidam com a dor crónica. Um deles perguntava: perdão e saúde física, qual é o papel da raiva? Portanto, é por inerência, que impacto é que isso tem? E o outro perguntava: qual o papel do perdão na saúde física e na dor? E então, conclusão de ambos os estudos: o perdão ajudou a reduzir sentimentos de raiva que estão associados a níveis mais elevados de dor crónica. A prática de perdoar ajudou a melhorar a qualidade de vida dos participantes, reduzindo o impacto psicológico e físico da dor. É um fator protetor contra doenças crónicas. Se eu estivesse a tentar vender o perdão a alguém, eu já estaria a comprar, claramente. Porquê que e vou continuar daqui um bocadinho, porque é que eu acho importante nós refletirmos sobre isto? Porque nós achamos que o perdão é uma atitude moral, mas não temos percepção do impacto que esta escolha, porque o perdão é uma escolha, do impacto que esta escolha tem na nossa saúde física. Daí o fato de estar a insistir nisto. Há vários estudos, selecionei apenas alguns, que fazem esta pergunta, que é muito pertinente: qual é o efeito do perdão em estados de depressão, ansiedade e stress? E, por exemplo, em 2007 e em 2008 foram publicados dois estudos que fizeram uma meta-análise. O que é isto? Eles selecionaram vários estudos publicados sobre aquele assunto. Por exemplo, o estudo de 2007 analisou mais de 50 estudos que existiam sobre a prática do perdão e a influência na questão da depressão, da ansiedade e do stress. O de 2008 fez exatamente a mesma coisa. Em 2004 foi publicado um outro estudo que falava sobre perdão, raiva e depressão. Foi tentar fazer uma revisão da literatura que havia sobre este tema. E em 2010 foi publicado um outro estudo que dizia perdão e a redução dos sintomas da depressão e da ansiedade. Que conclusões é que eles chegaram? E repara, não estamos a falar apenas de um estudo isolado. 2007 e 2008 foram avaliar variadíssimos estudos que existiam sobre o tema. Só 2007 avaliou 50. Então dizem o seguinte: o perdão está associado a uma melhoria geral no bem-estar emocional, com reduções significativas dos níveis de depressão, ansiedade e raiva. Há uma relação entre o perdão e um aumento no nível de satisfação com a vida, mostrando que perdoar pode promover uma melhor saúde mental. E curiosamente, trago aqui só um ainda associado a isto porque achei muito interessante. Foi publicado em 2011 e a pergunta que coloca é, aliás, o título do estudo é: perdoa para viveres. Perdão, saúde e longevidade.
É o título do estudo. E sabes o que é que eles, pelos participantes, pela avaliação dos participantes no estudo, uma das conclusões a que chegaram foi: as pessoas que praticam o perdão condicional, ou seja, eu só perdoo se tu me pedires desculpa, Pois. têm propensão a morrer mais cedo do que aqueles que perdoam incondicionalmente. Então estou com isto a querer dizer que pelo fato de a outra pessoa perdoar incondicionalmente, ela vai viver mais anos do que eu e eu não. Não é linear, mas o que eles estão a dizer é que há uma maior probabilidade de não teres tanta longevidade se tu perdoas só perante um pedido de desculpa. Outro aspecto, ainda no âmbito da saúde. Em 2009 e em 2012 foram publicados 2 estudos que faziam esta pergunta: qual é o efeito do perdão no nosso sistema imunitário? Se nós não temos um sistema imunitário que esteja a funcionar em pleno, automaticamente somos a probabilidade de virmos a ter doenças, não é? Pronto. Então, uma das conclusões foi: a prática do perdão pode melhorar a função do sistema imunitário e reduzir os níveis de inflamação no corpo. Ou seja, tem um impacto na parte inflamatória do nosso próprio corpo. Outro estudo, estamos quase a terminar, mas queria que isto ficasse bem presente na mente das pessoas que nos ouvem, que nos acompanham. Foi publicado em 2015 e foi também uma meta-análise. Portanto, meta-análise é o termo atribuído quando tu avalias vários estudos publicados naquela área, e fazia esta pergunta: qual o efeito do perdão no stress pós-traumático? E nós já tivemos em episódios anteriores a oportunidade de falar no stress pós-traumático. Então, uma das conclusões a que chegam é esta: o perdão é uma estratégia eficaz para reduzir os sintomas do transtorno do stress pós-traumático. As pessoas que praticaram o perdão em relação a traumas passados mostraram uma redução significativa nos sintomas como os flashbacks e ansiedade. O que é o flashback? É eu reviver a situação independentemente das circunstâncias onde eu me encontro. De repente vem-me à mente. O perdão ajudou as pessoas a processarem melhor o trauma, levando a uma recuperação emocional mais rápida. Então, se tu me perguntas se é importante perdoar, quanto mais não seja pela questão de ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde, eu diria: há uma clara relação entre a prática do perdão e níveis de saúde. Sem dúvida. Não só a questão do perdão, mas outros temas também que poderão sempre encontrar neste manual de estudos, que está sempre à vossa disposição de forma gratuita. Já temos ajudado muitas famílias e muitos que têm pedido que vai ter a vossa casa ou a casa de alguém que vocês apreciam e que gostariam que tivesse assuntos tão importantes quanto estes para serem refletidos, lidos, acompanhados. Então este manual Sentimentos, a Ciência do Existir está à vossa disposição. Basta apenas fazer esse pedido através do 933 93 9291, através de um telefonema ou através de uma mensagem, e teremos sem dúvida muito gosto de poder enviar-vos e ser uma mais-valia à vossa família ou a alguém, algum amigo que vocês achem que isto seja pertinente. Cristina, isto, se eu perdoar alguém, eu estou a dizer, a pergunta que se coloca é que se eu perdoar alguém, eu estou a dizer que o comportamento dessa pessoa está certo? Ou estou a minimizar as consequências daquilo que ela faz? Ok. Para poder, essa é uma pergunta pertinente e é colocada por muitas pessoas. Para poder responder a essa tua pergunta, eu gostava de ir um bocadinho atrás. E sabes que um dos conceitos culturais que nós às vezes trazemos sobre o perdão é dizer que perdoar é esquecer. Exato. Ouve-se muito isso. Ouve-se muito isto. Ou seja, se eu me lembro é porque não perdoei. E isto agrava a sensação de desconforto e de culpa que nós trazemos. Não é de todo terapêutica. Agora, eu gostava de refletir sobre isto e já vou responder à tua questão. Eu recordo-me, tu és capaz de olhar para o teu corpo e ver cicatrizes no teu corpo e recordar-te o que é que foi aquilo. Eu tenho, por exemplo, uma cicatriz no joelho que eu me lembro exatamente do que é que foi. Eu deveria ter uns 9, 10 anos de idade, andava de bicicleta e naquela altura a maior parte das pessoas que tinham a minha idade eram rapazes. Portanto, se eles faziam, eu também fazia.
E eu achava fabuloso eles andarem de bicicleta sem mãos. Se eles conseguem, eu também Muito consigo. bem, pois. E toca e conseguia andar de bicicleta sem mãos, mas eles tinham uma coisa que me fascinava. É que eles conseguiam andar de bicicleta sem mãos, de pé na bicicleta. Uau. E eu achei que também conseguiria fazer. Bom, o muro do vizinho registou Isso, o o meu impacto. comportamento, portanto ainda hoje tenho uma cicatriz no joelho. Se tu me perguntas se a minha cicatriz no joelho me dói da mesma forma como me doeu naquela Claro. altura, não. O nosso cérebro não é apagado por uma borracha. Nós somos não retiramos. amnésicos, não ficamos Exatamente. amnésicos. Nós não retiramos as coisas da nossa mente. Se eu tenho uma cicatriz física e ela me fica, eu consigo recordar-me do que é que foi, como é que eu não hei de ter memórias de coisas que de alguma forma me impactaram emocionalmente? E tu falaste na amnésia, que permite-me abrir um parênteses. Há situações em que, como uma forma de defesa, Pois. o teu corpo provoca uma amnésia. Ok. O teu cérebro provoca uma Sim. amnésia, nem que seja parcial, mas como forma muitas vezes de se defender. Exato. E também já tivemos a oportunidade de falar nisso em episódios anteriores. Mas a verdade é que em termos regulares, normais, o teu cérebro não é amnésico. Claro. Ele lembra-se das coisas. Portanto, uma pessoa traída, por exemplo, ela não se vai esquecer de traição. Mas perdoar não significa esquecer, significa que essa lembrança já não alimenta o ódio ou o rancor. Isso. Já não é alimentada nessa circunstância. E quando tu perguntas, mas será que o fato de eu perdoar estou a justificar o comportamento do outro? Deixa-me dar-te ou a minimizar as consequências do que haveria de acontecer, a tal justiça que nós, como seres humanos, desejamos que exista, é óbvio. Deixa-me dar-te 2 exemplos práticos. Eu recordo-me de uma situação de alguém, um senhor, na casa dos 69, 70 anos, e que quando se falava com ele recordava um episódio do passado, já tinha acontecido há vários anos. Não me perguntes qual é o episódio, eu já não me recordo neste momento, mas recordo-me da forma como o senhor falava. E ele falava como se aquilo tivesse acabado de acontecer, com a mesma dor, com a mesma mágoa, com a mesma raiva, com o mesmo rancor. A verdade é que eu tive algum tempo sem ter contacto com essa pessoa. 2 anos depois, voltei a ter contacto com essa pessoa e adivinha do que é que ele me foi falar? Foi-me falar da mesma coisa, com a mesma mágoa, com o mesmo rancor. E dizia-me, eu não posso perdoar, porque se eu perdoar até parece que o que aconteceu foi certo. Pois. Mas a pergunta que eu coloco é, aquilo já tinha acontecido. Quem é que continuava preso e a sofrer com as consequências? Segundo exemplo, recordo-me de uma situação de uma pessoa que acompanhei durante algum tempo, uma mãe, que estava em processo de luto. Tinha perdido a filha com 8 anos num acidente de viação. Portanto, a família tinha 2 filhas, a família ia no carro, numa viagem, um motorista embriagado vem em contramão, bate no carro e uma das filhas falece. E neste processo de luto, esta mãe, a determinada altura, sentiu necessidade de se libertar do rancor e da mágoa que sentia em relação a este homem, que tinha sido o causador da situação. E foi trabalhando o processo do perdão. Mas a verdade é que ele teve uma consequência, porque ele perante a justiça teve que responder. Claro. Okay? Portanto, ele provocou a morte de alguém. Então, respondendo de forma muito concreta a essa pergunta, o perdão não aprova, não aceita ou não justifica um comportamento errado. Não é para isso que ele serve. Não significa também que a outra pessoa está isenta de responsabilidade. Portanto, a pessoa tem que ser responsável pelas consequências daquilo que faz. Perdoar é escolher liberar, largar, tirar o meu pé de estar preso de uma coisa que me está a consumir a mim própria e que na realidade me está a destruir. É escolher seguir em frente. Na realidade é isto. Então, mas poderemos fazer a pergunta, havendo realmente essa dificuldade entre 2 pessoas, não é? Em que houve uma injustiça e alguém tem até possa perdoar, mas a pergunta que se põe, esse perdão exige sempre reconciliação? Essa é mais uma daquelas ideias que nós trazemos construída. Exato. E que diz que se tu perdoas tens que te relacionar. Então eu lamento dizer que não. Ou seja, é desejável que o perdão trilhe um caminho de reconciliação, mas nem sempre é saudável que a reconciliação exista. E quando é que não é saudável? Ou quando não é possível,
ou especialmente se a outra pessoa não se arrependeu, ou se o comportamento dessa outra pessoa continua a ser prejudicial. E quando eu digo especialmente se a outra pessoa não se arrependeu, é se ela mantém a prática do Sim. mesmo comportamento. Porque eu não tenho que estar à espera que o outro se arrependa para eu tomar esta decisão. E aqui permite-me dar um exemplo. E é um exemplo real. Já não é a primeira vez que lido com situações em que apanho pessoas vítimas de violência doméstica. E a pessoa teve, por parte do companheiro ou da companheira, teve uma agressão e perdoa aquela agressão. E algum tempo depois volta a existir uma nova agressão e a pessoa volta a perdoar. E o ciclo repete-se constantemente. E não é incomum eu ouvir dizer algo do género: eu perdoo porque eu amo ou porque eu amo-a. E porque é assim que tem que ser feito. Ou eu fiz qualquer coisa e por isso é que perdeu a cabeça, ou eu sei que ela é uma boa pessoa, ou ela é uma boa pessoa, mas eu devo perdoar, e eu devo reconciliar-me com a pessoa, porque eu amo. E a pergunta que eu te coloco é: estamos a falar de perdão ou estamos a falar de dependência emocional em situações destas? É porque nós muitas vezes, com esta ideia, e não me entendam mal, eu não estou a ser apologista de não nos reconciliarmos, mas eu estou a ser pragmática. Há situações em que essa reconciliação não vai ser saudável. Portanto, a resposta taxativa de que o perdão implica sempre reconciliação não é correta. Já agora, quando se trata de um relacionamento, perdoar é necessário para que eu consiga reconstruir, portanto, a minha vida ou um relacionamento, por exemplo, depois de uma traição e de uma mágoa. É muito complicado. É, e provavelmente iremos abordar isso com mais calma no próximo episódio, mas o perdão é importante para avançarmos, ele abre caminho à reconstrução, mas ele não garante só por si que a relação passe a ser funcional. Que a relação passe a ter outros contornos, porque existe aqui outro tipo de situações que nós temos que trabalhar. Sem dúvida. Nós teremos com certeza a oportunidade para isso mesmo no próximo episódio e nos seguintes que virão. Eu recordei-me quando estavas a falar e quando estava a preparar, portanto, este nosso episódio, porque esta questão do perdão e quando nós compreendemos ou vivemos todos estes assuntos também a nível da parte espiritual, porque ela é fundamental, e particularmente quando se fala de perdão, não é? Porque nós temos o exemplo maior da pessoa de Jesus Cristo, não é? Que veio perdoar cada um de nós para termos uma novidade de vida, não é? Uma saída para o nosso sentimento de culpa, para tudo aquilo que nós temos. E para aqueles que estão numa luta de querer perdoar, mas não conseguir, não sei se sabem, mas a palavra de Deus diz em Daniel 9:9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. É Deus que tem este dom para nos dar. Por mais capacidade ou desejo ou vontade, ou até alguns exercícios que nós possamos fazer, a bênção do perdão é uma graça de Deus. E em toda e qualquer situação, mais complexa, menos complexa, porque todos nós somos testados nisto, todos já tivemos que perdoar e ser perdoados. Então não esqueçam, é acima de tudo uma graça e uma bênção de Deus. Mas nós teremos com certeza a oportunidade de desenvolver este pensamento e outros. Foi muito bom estar convosco, obrigada Cristina mais uma vez e até para a próxima semana, se Deus quiser.